São objetivos dessa aula: introdução e apresentação dos centros responsáveis pelo controle dos movimentos oculares, sua localização anatômica, os tipos de movimento e as principais síndromes clínicas relacionadas. Os centros de controle da movimentação ocular desempenham um papel de controle, direcionamento e localização espacial. A movimentação ocular constitui-se de discretos movimentos de fixação intercalados por movimentos rápidos chamados de movimentos sacádicos. Os olhos se movimentam de 6 maneiras, 2 rápidas e 4 lentas. Os movimentos sacádicos possuem velocidades entre 300 e 700 graus por segundo. São movimentos rápidos também a fase rápida do nistagmo optocinético. O movimento de segmento, a fase lenta do nistagmo optocinético. Os reflexos vestibulares e a vergência constituem os movimentos lentos, com velocidades em torno de 20 a 50 graus por segundo. O controle supranuclear da movimentação ocular está localizado no tronco cerebral, no cerebelo, nos núcleos da base e no córtex cerebral. 2 grandes regiões controlam o quando e para onde se movem e como se movem. São componentes do centro de controle do olhar, a formação reticular pontina paramediana, o fascículo longitudinal medial, o núcleo rostral intersticial do fascículo longitudinal medial, os núcleos do terceiro, quarto e sexto pares cranianos, o campo visual frontal, o núcleo vestibular, o cerebelo, a comissura posterior e a região parieto-occipital temporal. Há 2 grandes centros de controle do olhar, o controle do olhar horizontal e o controle do olhar vertical. A formação reticular pontina paramediana, o fascículo longitudinal medial, o núcleo rostral intersticial do fascículo longitudinal medial e o núcleo da ráfia interpósito. A formação reticular pontina paramediana é responsável pela geração de sacadas horizontais através de sua influência no núcleo abducente ipsilateral, que origina o nervo craniano sexto. Um subconjunto de neurônios no núcleo abducente projeta-se ao núcleo oculomotor contralateral, no mesencéfalo, através do fascículo longitudinal medial, garantindo a ocorrência de movimentos oculares conjugados. A formação reticular pontina paramediana, adicionalmente, projeta-se ao núcleo intersticial rostral do fascículo longitudinal medial, que gera sacadas verticais. Os neurônios homipause no núcleo da ráfia interpósito sincronizam o início dos componentes verticais e horizontais das sacadas. Os neurônios homipause, localizados no tronco cerebral, no núcleo da ráfia interpósito, disparam durante a fixação, pausam durante as sacadas. Metade dos neurônios homipause pausam sacadas numa direção e a outra metade pausa em todas as direções. Em resumo, os núcleos da ráfia interpósito contêm os neurônios homipause, que inibem os neurônios excitatórios e os neurônios inibitórios. Deste modo, eles ativam e controlam as sacadas. Nos centros de controle mesencefálicos, nós temos a formação reticular pontina paramediana, que controla o olhar conjugado horizontal. Localiza-se ventral ao fascículo longitudinal medial. A formação reticular consiste de uma rede de fibras e corpos de neurônios, que preenche o espaço situado entre os núcleos e tratos mais compactos. É uma estrutura intermediária entre a substância branca e a cinzenta. Os tipos de células da formação reticular são as células de disparo excitatórias, as células de disparo inibitórias e as células de pausa. As células de disparo descarregam quando ocorre um movimento rápido. E as células inibitórias inibem o núcleo do abducente para o controle do reto lateral contralateral. A formação reticular pontina paramediana recebe impulsos do campo ocular frontal, no núcleo rostral intersticial do fascículo longitudinal medial, do colículo superior, do cerebelo e dos núcleos vestibulares.
Uma sacada horizontal direita tem início no campo ocular frontal esquerdo, através da via frontomesencefálica que ativa a formação reticular pontina paramediana. Esta ativa o núcleo abducente e, através do fascículo longitudinal medial, ativa o núcleo oculomotor. Com isso, eu tenho ativação do sexto par craniano para o reto lateral e ativação do núcleo oculomotor para o reto medial contralateral, levando a uma sacada horizontal direita. O fascículo longitudinal medial é um feixe de associação de núcleos motores. Núcleo oculomotor para olhar vertical e horizontal. Sua lesão provoca oftalmoplegia internuclear, com perda parcial da adução ipsilateral e nistagmo de abdução contralateral. O núcleo rostral intersticial do fascículo longitudinal medial, também conhecido como núcleo intersticial de Carral, localiza-se no mesencéfalo e faz o controle dos núcleos do terceiro e quarto par. Controla do olhar vertical, olhar para baixo maior do que o olhar para cima. A comissura posterior. É provável que as fibras para olhar para cima deixem o núcleo rostral intersticial do fascículo longitudinal medial e passam por essa região antes de atingir o núcleo oculomotor e troclear. Sua lesão provoca a síndrome de Parinot. Parinot, em 1883, descreveu a síndrome caracterizada por paralisia do olhar conjugado vertical, lesões no dorso do mesencéfalo, na região do colículo superior ou região periaquedutal, núcleo intersticial de Carral, a comissura posterior e o núcleo de Edinger-Westphal. Na síndrome de Parinot, nós temos paralisia do olhar conjugado, maior para cima frequentemente do que para baixo, midríase, ausência de reação pupilar, incapacidade de convergir, nistagmo retrátil e sinal de Collier, com retração das pálpebras superiores. O folículo superior recebe sinais das células ganglionares da retina. Córtex visual, lóbulo parietal e frontal e substância negra. Ele faz o controle das sacadas e dos movimentos persecutórios. O cerebelo é responsável pela modulação dos movimentos. Ele faz o ajuste das sacadas. Suas lesões provocam a dismetria. O quadro a seguir faz um resumo das principais síndromes relacionadas ao controle do olhar e sua etiologia.